Então, gente, tudo bem? Eu tenho uma frase inédita para dizer. Quase que esse vídeo não sai. E o pior, até quando tá saindo, ele insiste em não querer sair. Mas nós somos persistentes, brasileiros e resilientes. E vamos em frente. Mete bronca aí, mulher. Então, a gente foi tentar gravar esse vídeo ontem. Ficou ruim. Aí a gente falou, vamos gravar hoje então. Vamos. Já que ficou ruim, não vamos deixar, vamos E gravar aí hoje. começamos. Aí foi, monta tudo. E aí eu já perdi a minha paciência, o Frederico tá nessa coisa de puxar a luz, e não sei o que, da luz, e a luz pra cá. E a não sei o que paciência pra lá. dela é desse tamanho aqui, como diria o professor Raimundo. Eu não sou, né, uma pessoa assim, que exemplo de pessoa tolerante, ela é, não sou. Então, já tava meio impaciente, mas a gente vai gravar mesmo, porque senão eu vou dormir, sabe, tava meio nessa. Já foi pra cama, inclusive. Aí ele foi, montou tudo, enfim, estamos aqui, chegamos, vamos que vai rolar. Vamos em frente, companheira. Não, companheiro é o cacete. Enfim, mas eu queria retomar o vídeo, ou começar o vídeo hoje, que pra gente já é retomar, porque ainda teve essa. O Frederico foi, montou tudo, a gente sentou, começou a gravar quando a gente foi ver, falando um montão, não tava gravando. Então vou retomar daqui, porque a persistência tá aí. Aí eu vou retomar considerando o último vídeo que a gente gravou, onde o Frederico diz, e eu fiquei chocada com isso, porque ele está atribuindo a mim uma culpa que eu não tenho, de que ele não casou e de que a culpa é minha. Porque toda vez que eu falo isso, toda vez que eu falo assim, Frederico, você me culpou, eu não tenho nada a ver com essa história. Aí ele fala, não, mas tem as aspas. Aí eu faço justiça. Aí o que essas aspas representam, só ele aqui nesse universo frederiquesco que vai saber. Como é que é? Gostei dessa? Universo frederiquesco. Gostei. E aí eu falei, não, então vamos gravar e você vai me explicar por que foi que você escolheu não casar, porque essa culpa não é minha. Mas vamos falar de casamento. Vamos falar. Tá aqui a PhD no assunto. Tem diploma de Harvard de tudo. Mentira. Quando o assunto é casamento. Separei, gente. Já separei. Deve ter uns 5 casamentos já. Eu e metade da população mundial. Pois é. O que mostra que o casamento é uma instituição no mínimo discutível. Vamos conversar sobre. Vai. Mas vamos lá. O que você quer saber de mim? Não, eu quero que você me diga por que eu tenho culpa. Mas você não tem culpa. Você tem culpa, entre aspas. Então explica aspas. Eu quero entender. E eu explico a culpa. Quando eu era mais novo, eu fazia parte da tradicional família brasileira, né? Embora minha mãe fosse solteira, eu vivesse num ambiente familiar totalmente diferente do comum, as famílias brasileiras naquela ocasião, mas eu idealizava muito a tradicional família, né? Papai, mamãe e filhinho. Papai, mamãe, inclusive, eu tinha uma prima com quem eu brincava disso, e a brincadeira não ia além disso, tá? Que fique bem claro. A gente brincava de papai e de mamãe, e as bonequinhas dela eram as filhinhas. Coisa bonitinha. Tô falando o quê? Eu tinha 6, 7, no máximo, no máximo 8 anos de idade. Afinal de contas, a casa das primas não chama de casa das primas à toa, né? Você brincava com a prima. Não, mas aí é uma maldade que fazem com as primas de verdade associadas. E eu preciso dizer, eu sou prima e meu primo é como meu irmão, pois então eu super te compreendo. Pois vai, segue o jogo. Pois é, aí quando ele vai na sua casa, ele vai na casa da prima, né? E não é assim. E não é assim. Ele é como meu irmão. Pois é. E aí, quando eu cheguei numa idade ali já pré-adolescente, eu achava que eu poderia conseguir um dia uma namoradinha que poderia virar minha mulher um dia. Sabe aquela história do garoto que você projeta. que casa com a mulher que foi a primeira namorada? Uma tremenda de uma besteira. Mas era mais ou menos o que estava na minha cabeça. Só que aí vem a realidade dos fatos, né? A crueldade da vida. Eu era um rapaz de 200 quilos, que estava completamente fora do padrão de beleza masculina da época, mas completamente fora. Repito, eu falei isso num vídeo anterior, me arrependo muito de não ter uma foto em mãos aqui para mostrar para vocês. Durante muito tempo eu tinha vergonha de mostrar a foto. Hoje eu já mostro, o problema é encontrar uma, que realmente é raro, graças a Deus, mas é raro encontrar. Pois bem, e aí a realidade da vida me mostrou que não ia ter. Colégio, as menininhas lindas, maravilhosas, 2 das quais eu era absolutamente enlouquecido, nada. E aí os amigos começam a namorar uma, começam, como se dizia à época, paquerar outra, e nada sobrava pra mim. Nem as feias sobravam pra mim. Ai, Frederico, a gente precisa levar isso pra terapia. Pois é, mas não, tudo bem. Podemos até levar pra terapia, mas o que eu tô te falando... Podemos no sentido Podemos. Mas o que eu tô te falando não é uma impressão, é um fato.
Isso aconteceu. Tem que levar pra terapia pra você poder. Porque eu tô dizendo que é um fato? Tá, tudo bem, mas isso aconteceu, foi um fato. E aí o tempo foi passando, eu já me tornei adulto. Quando eu conheci a Marcela volta a despertar em mim a mesma chama dos tempos do colégio, fala. Não, porque senão eu vou ficar com isso na cabeça e vai me encafifar. Fala. Só pra deixar claro, quando eu digo pra ele, precisa levar pra terapia, isso não é uma crítica não, gente. Assim, eu sou absolutamente defensora de vá para a terapia. Defensora e usuária. Fiz terapia por muitos anos, amo de paixão. Meu braço aqui na luz, né? Sou defensora, amo de paixão. Isso também não é um ataque ao Frederico, pelo contrário, é quase como um clamor para que ele efetivamente enderece essa questão que para ele é tão relevante e que isso deixe de ser um que você olha para esse passado com de uma maneira tão taxativa. Entendeu? Hoje eu olho para o passado com uma nostalgia ruim sobre isso, mas nada que rigorosamente me afete. Porque quando... Aí veio você, tempos depois veio o emagrecimento através de uma cirurgia bariátrica. Eu sou bariátrico, sabiam? Pois é. E aliás, eu fui um dos primeiros bariátricos do Brasil e um dos primeiros do Rio, na verdade o terceiro do Rio de Janeiro, a se submeter a esse tipo de cirurgia, quando a técnica era muito mais cruel e tudo, mas deu certo, graças a Deus. Principalmente tô aí vivo, eu me lembro do médico me falando assim: cara, você tem duas opções. Qual, doutor? Fazer ou não fazer. Aí se eu não fizer, aí daqui um ano e meio você tá morto, mas assim, na lata. Falei, opa, eu acho que é melhor fazer. Eita. E foi a melhor escolha da minha vida, inclusive. A melhor escolha da minha vida, assim, sem medo de errar. Em todos os sentidos. E a partir do momento em que eu emagreci, aí eu achava que eu ia voltar a ser o velho Fredinho. Lembra do Fredinho? Fredinho, Não, aí o mundo fez assim, ó. Deixa eu mexer o braço aqui. Se abriu. Eu descobri que eu era bom de papo. Você sempre foi mesmo gordinho. Eu descobri que não era tão feio assim. Eu descobri que eu tinha lá a minha capacidade de gingar e tal. E aí, companheiras e companheiros, o fato é que realmente foram 10 anos, vou usar o termo, tá? O quê? Não, de putaria na minha vida. Tá. Putaria e um noivado. Mas foram noivado de fato? Noivou, aliança? Não. Então não foi noivado. Assim como você também não teve um casamento. É aquele noivado de, e aí, vamos casar? Vamos procurar casa? Vamos. Então, foi nesse ponto. Entendeu? Mas não é noivado isso. E ela... Assim como eu falo, um dos meus casamentos não foi o casamento. E ela, na ocasião, posteriormente, queria oficializar a coisa e da forma mais tradicional do mundo, indo pra igreja, de branco, e etc. Não aconteceu. E não aconteceu, e por aí sim, é culpa sem aspas. Por absoluta culpa minha, porque eu não queria, eu tava gostando da vida da boemia, era maneiro e tal, etc, etc, etc. Agora a gente começa a chegar na verdade, não é mesmo? Que verdade? Onde eu menti em algum momento? Você falou que a culpa era minha e agora estamos concluindo que quem escolheu permanecer... Não, tô falando lá atrás. Se lá atrás você falasse, vem cá. Não, mas aí, olha só, mas naquela... Você queria que eu quisesse... Eu não queria nada. Casar naquela época, claro Frederico. Mas provavelmente se eu tivesse namorado com você naquela época... Eu ia terminar com você em 3 meses. Que você quando não eu terminava tinha paciência. todos os meus relacionamentos. Era o tempo máximo? Era a média. 3 meses. Alguns duravam mais, uns 8, 9 meses. Os que duravam mais eram campeões, então. Mas não, assim, eu nunca... Você é a primeira pessoa com quem eu namoro, efetivamente, por mais de 1 ano. Olha só. Porque eu nunca namorei por mais de 1 ano. Sinal de que a lábia ainda tá funcionando. Não, gente, não é isso. É porque eu agora já cheguei a uma conclusão de que o casamento é que eu acho que é o problema. Opa! E aí vamos... Disserte. Vamos aos relatos. Aquela que adorava um casório agora virou ativista anti-casamento. Eu, na verdade, nunca defendi o casamento. O meu primeiro casamento, eu casei porque engravidei. E aí, quando eu falo que esse casamento não foi casamento... Como uns 70% dos casamentos que rolaram por aí. Nem sei. Não sei se é estatística, não. Vou pesquisar, tá? Porque eu sou dessa, gosto de estudar estatísticas. Mas enfim, eu engravidei e tal, e aí naquela, né, você olha assim, falei, e agora, o que a gente faz? Vamos tentar, vamos morar junto e tal. E assim funcionou por alguns anos, depois não funcionou mais, mas eu tinha, e aí como o Frederico falou, né, eu também tinha muito essa referência da família tradicional, mamãe, papai, filhinho e tal, e havia
que parecia que faltava, assim. E era uma parada da minha interpretação, não tem nada a ver com ninguém. Da minha interpretação. De que se eu não casasse na igreja, com o papel passado, com o sobrenome do marido, essa coisa toda, eu era uma mulher meio renegada, assim, meio, sabe, enfim. Essa sim era adepta da tradicional família brasileira. Não, e aí pra mim era uma coisa meio, nossa, não, como é o nome? Tem um termo pra isso que eu esqueci. Eu tô com problema de memória muito sério. Concubina? Tipo concubina, mas não era concubina, não. Tem um outro nome. Depois eu vou catar e se eu lembrar, o Frederico bota aí, mas se eu não lembrar. Mas tecnicamente é concubina, né? Pois é. E aí isso me fazia muito mal. Aí uma vez eu pedi o pai da minha filha em casamento. Inverteu o eixo. Inverti o eixo. Né? Foi pedir a mão. Pedi mesmo. Comprei uma aliança. Que coisa pedi ridícula. Em casamento, tô falando. E aí a ridicularidade fica ainda pior, porque a pessoa ficou mais na merda ainda. Porque eu pedi em casamento e ele disse não. Ai! Caramba, falou exatamente o quê? Falou, não é pra mim e tal. Mas nessa época você não estava grávida? Não, já tinha vocês já estavam juntos. A gente tinha tido uma casados. briga. Entendi. A gente morava junto, mas a gente tinha tido uma briga, alguma coisa tinha acontecido. E eu falei, casa comigo. Ele falou, não. Pô, mas tu também foi pedir o casamento no resquício da briga, porra. Não foi um timing muito bom, né? Imatura também, né? Porque na minha cabeça louca, olha que cabeça louca, né? Eu falei assim, não, vai ser o jeito perfeito de recuperar. Agora eu não posso mais tocar na cabeça dela, mas... É louco isso aqui? Vamos ver se ajeita. Faz assim. Mas eu aqui, na minha imaturidade, imaginei que, nossa, vai ser o jeito perfeito de recuperar essa relação. E não foi, né? Me lasquei, fiquei aí deprimidaça. E não casou. E oficialmente não casei, mas morei junto durante uns 5 anos e pouquinho. E aí depois que eu separei e tal, alguns anos depois eu casei de novo. E aí casei. Aí dessa vez eu fiz questão de casar no... Foi exigência. Falou, ó, sem botar o nome, sem papel passado, vestido branco, não vai rolar pra mim. Eu vi as fotos. Foi foto de foto, né? Foi casamento de vestido branco, tudo direitinho, aliança e tal. E aí a gente chega à conclusão... Quem olhava o casamento falava, nossa, que família bonitinha, nossa, que casamento bonitinho. Está entrando mais uma moça virgem para se desposar. Não, mentira, a minha filha foi do meu casamento, então já... Essa parte já não... Mas por que a mulher quer casar de branco quando não é mais virgem? Se o branco é o símbolo da virgindade. Não é só da virgindade, né? Mas no casamento é. Não é só. Mas o quê? Não sei, vou ter que... Tá vendo? Tá chutando. Ela sabe de cada vez. Aí eu não entendo. Isso é uma das coisas que eu não entendo. Mas vem cá. Beleza, a mulher quer casar. Aí vão dizer que eu sou tradicionalista. Não sei o quê. Não, e assim, e tem uma coisa que eu acho muito engraçado você vir dizer pra mim. O quê? Que você fala assim, mas nem casar você quis. Então você tá me criticando, eu pelo menos dei esse passo. Tentei, dei com a cara na porta. Dei com a cara na porta, mas pelo menos eu tentei. Você nem tentou. Mas sabe... Ficou o quê? Na putaria. Realmente não tentei, mas... Preferiu a putaria. As circunstâncias de vida não foram gratas comigo, né? As circunstâncias de vida não foram gratas com você, não. Se você tivesse escolhido, você fazia dar certo. Olha só. Não. Não, não. Pem não novamente. Sabe por quê? Vou te dizer. Quando era pra eu viver a fase da putaria, eu não conseguia viver a fase da putaria. Quando eu era pra viver a fase de procurar alguém pra casar, constituir família, etc e tal, foi quando eu fui viver a putaria, porque eu não pude ter vivido antes. Tá bom, você não precisava de 10 anos de putaria, você poderia ter ficado 5 na putaria, 5 ter se dedicado. Ela quer estabelecer o tempo a que cada ser humano tem direito é uma questão de escolha. Ele está dizendo que não, é porque a vida fez isso. Se a gente for botar na conta do foi uma questão de escolha. Foi um monte de tempo também, você. Claro, mas eu não tô negando, não. Então, gente, olha só. Então não aponte o dedo pra mim. Entre os casamentos, antes dos casamentos e depois dos casamentos, eu também me diverti bastante. E tá tudo certo, não é uma questão de tempo. É uma questão de escolha, de disponibilidade. Não é questão do tempo, né? Ele tá rindo, não tô entendendo. Eu não estou entendendo. Não é uma questão de tempo quando você não tá assim, vamos lá, tá na hora, vamos embora, não é? Mas quem é que fez isso pra você? Eu que não fui. Não, pra mim não. Mas pro... Tá, já tive essa... Já tive. Tu imagina, você sai um pouquinho aqui. Tu imagina, companheiro, você tá com uma mulher, e aí independe de ser a sua namorada, mulher, peguete, ficante, seja lá o que for. Aí tu tá lá no bem bom com a mulher, vivendo o teu dia de glória.
Aí a companheira chega pra você, companheiro, e fala assim, tá na hora, vamos correr, que eu tenho tempo, e aí, e tal. Eu tenho que ir embora, Justiça, isso é o que ela fazia, não comigo, mas era o que ela fazia. Mas e é uma aí, questão de logística. Logística, tu vi, tratar a gente como elemento de logística. Mas, gente, olha só, mas os dates precisavam encaixar ali na minha disponibilidade, da minha agenda. Usa o quê? Não, usa o quê? Os precisavam... Os dates. Os meus dates precisavam encaixar ali naqueles bloquinhos. Deixa a Ariano Suassuna, volta, mas vai. Entre uma tarefa e outra, entre uma responsabilidade e outra, eu só tinha aquela janelinha Entre uma tarefa e outra, ela se atribuiu uma outra tarefa. Não, eu tinha que aproveitar de algum jeito, né? Então eu encaixava, eu vou aproveitar ali naquela janelinha de tempo. Tipo assim, meia Podia horinha. ficar... Não, mentira, que também não era assim, não era... Meia horinha, companheiro, meia horinha. Mas não sei o que, um beijinho. Que beijinho o quê? Vamos lá. Vamos. Meu Deus do céu. Não era também assim, não. Você fica falando como se eu tivesse hora marcada, tocava sineta e você ia embora. Não era assim. Mas tinha um espacinho ali que não era nada. Mas tinha ali um espacinho de tempo em que aquela coisa ali precisava mãe, tinha que cuidar da casa, do filho, de não sei o quê, sobrecarga, né? Falamos sobre isso também já. E aí o date precisava encaixar naquela janelinha ali. E aí era assim, entendeu? Eu precisava de tempo marcado. Não dava pra ficar assim, Só o Frederico que só se resolve com ele é que tem assim, agora eu posso, agora eu não posso. E aí, essa história de que eu quase casei, o grande problema foi que, a companheira me botou na parede, literalmente, um belo dia. Porque eu ficava ali... Pra quem não, eu tenho um defeito. Quem não faria, gente? Eu tenho um defeito, assim, que eu assumo. Que é o seguinte, eu fico adiando. Adiando. Ele prefere... É o postergador. Ele prefere fingir que não viu a resolver um problema, entendeu? Aí eu fico adiando. Isso aí. Às vezes você fala e diz assim, não, depois a gente vê. Mentira, na cabeça dele. Capinha, dá na mão. Ele fala assim, depois a gente vê. Na cabeça dele, a solução tá dada, mas ele não quer compartilhar, entendeu? Seria tão mais assim, falando, não quero, então quero, vamos amanhã, hoje não, qualquer coisa, gente. Se ele dissesse, não quero mais te ver na minha frente, talvez fosse melhor, mas ele fica nessa, entendeu? Aí ela ficava mandando umas assim, e aí... Amiga, você que fez isso. Quando é que a gente pode ver o enxoval? Aí eu... Lembra do Leão da Montanha, saída pela esquerda? Saída pela direita. Era pela direita, Leão da Montanha? Saída pela direita. Mas como eu sou de esquerda, saída pela esquerda. Aí, tudo aqui meu é pro lado esquerdo. Não, esse negócio de saída pela direita é só o Leão da Montanha. Pois é. Aí, enfim, outra coisa, sei lá, quando é que a gente pode ver as roupas da casa, enxoval, né, que se fala. Aí eu saía. Até que um belo dia, a companheira que também não tinha lá muita paciência, chegou, literalmente me botou na parede. E aí? Aí eu, quando eu sou colocado contra a parede, eu fico assim, né, assustado. E aí, o que você vai fazer? Aí eu fiz assim, não dá. E assim, tudo ao seu momento, tudo na sua hora, e tudo com quem tem que ser, né? A gente não casou, aí ela casou, encontrou um companheiro português que deu 2 filhos a ela. Nem sei se o casamento ainda persiste, mas o fato é que as crianças estão aí, bonitas, belas e saudáveis. E a vida andou. E eu escapei desse casamento porque eu preferi ainda continuar na boemia. Fiz certo, fiz errado? Acho que não tem certo, não tem errado. É a escolha que cada um faz diante das circunstâncias que está vivendo, e eu sinceramente curti muito aquela fase. Não olho com saudade, lembro com algum orgulho até, de certa forma, né? Porque eu era um nada, né? E aí depois eu virei um tudo. E aí naquele tempo... Defina nada e defina tudo, mas tudo bem. Aí naquela época eu brilhei intensamente. Aí depois disso eu comecei a ter namoros mais longos, mais duradouros. Que bom pra você, porque isso nunca me aconteceu. Mas quando é longos, duradouros que eu falo, é 6 meses, 8 meses. Então estivemos no mesmo patamar. Eu acho que não chegou nenhum a bater um ano, não. Viu? Depois você fala de mim, Guarudo. É verdade. Tá vendo? Mas justo a considerar que eu vivi uma fase de transição. Que fase de transição? Eu tava saindo da plena putaria pra uma tentativa de algo mais sólido e tal. Pois é, o meu não. Era só falta de paciência. Eu não sei explicar. Mas... E aí eu vivia no dilema, né? No meio do caminho. E aí agora? Eu volto pra putaria ou continuo aqui? E algumas vezes eu falei, vou voltar pra putaria. Aí eu voltava pra putaria e me arrependia. Aí quando eu me arrependia, aquela companheira já tinha ido embora. E aí tinha que correr atrás de outra. Aí eu corria atrás de outra. Tal. E aí correu atrás de outra até chegar eu em mim, né? Mas o legal é o seguinte, você é mais uma, no sentido de que... Olha só, você é mais uma. Eu vou cortar essa frase sozinha e vou aí você tá tirando de contexto. No Instagram
Pra vocês verem como é que a gente se sente, entendeu? Não, você tá tirando... Que homem diz pra uma mulher, você é mais um, em qualquer contexto. Não, nenhum homem diz entender. um negócio desse pra uma mulher. Você fez parte da minha fase final da transição, digamos assim. Você então, é mais um. Nesse período aí... Não interessa você. Como é que é um... Já viu um de história em quadrinho? Ela faz igualzinho, faz aí. E aí, o que acontece? Nessa minha fase que eu disse de transição, eu corri atrás de várias que tinham me dado o pé na bunda, me desprezado. Mas eu nunca dei pé na bunda. Mas desprezou. Não desprezei também. Desprezou. Frederico, não teve desprezo, você fantasiou isso na sua cabeça. E aí, agora, eu não vou mais ter essa discussão com você aqui. Me recuso. Aqui, mas dali pode ter? Não. Ele chegou a mim. E aí... 30 de dezembro de 2023. Tem aí no vídeo, 25 anos depois. É o primeiro, né? Primeiro episódio. Não, é o primeiro depois do piloto. Sim, é o primeiro, portanto, episódio 1. E aí, tem uma coisa que é muito bacana da maneira como a gente se relaciona, e que eu acho que faz muito sentido, né? Porque eu sempre falo que a vida é muito sábia, né? Então ela apresenta tudo na hora que deveria. Uhum. E aí me vem Frederico, nesse que da transição, não transição, sem querer casar, sem, né, enfim. E eu numa de, cara, não caso nunca mais. Real, não caso nunca mais. E aí a gente, eventualmente, se pega falando sobre o que é essa relação de namorar. Porque assim, se você perguntar, mas então, se você não vai casar, é porque você não quer ficar com ele. Cara, eu posso namorar ele para todo sempre, amém. Eu já te contei o exemplo do meu amigo Marcos Penido, né, que trabalhou comigo no Esporte do Globo, que completou bodas de ouro com a namorada dele, cada um morando num apartamento. Então, e eu tenho pra mim, pode ser que tudo mude, né, em algum momento, enfim. Mas hoje, eu diria o seguinte, gente, o melhor formato da vida é cada um na sua casa. Então, assim, eventualmente, Frederico se refere a mim como a minha mulher, e aí as pessoas acham super esquisito. Acham mesmo. Até porque, assim, às vezes quando ele fala, minha mulher, não sei o que, as pessoas depois vêm perguntar pra mim como se eu morasse com o Frederico e a gente não mora junto. Manda um beijo pro Frederico, tá bom, vou mandar sim, só que ele tá aqui na casa dele e eu tô lá na minha. Quando a gente fez 500 dias de namoro, eu fiz uma contagem regressiva nas redes sociais e o pessoal achava que ela tava grávida, que eu ia ser pai. Enfim, tem dessas, né? Só que a maneira como a gente decidiu se relacionar é meio essa bagunça. Que não tem nada de bagunçada, porque na prática a gente só não quer o acordo como ele vem sendo traçado no decorrer de muitos e muitos anos. Então, assim, pode ser que eu fique com o Frederico para sempre, mas... Será bom pra você? Se a gente permanecer bem, se a gente seguir sendo feliz e tal, a gente pode, né, feliz, se estressando. Com todas as nossas desavenças, confusões, etc. Mas a gente vai se acertando. Porque, afinal de contas, né, assim, a minha paciência não é lá muito grande. Pois é. Né? Ele tá me segurando aqui, gente, pra eu não mexer mais o braço. Por causa da sombra no rosto. Porque vai dando sombra, ele me segura aqui, ó. Eu não tenho como. E você faz sombra em mim também, vai. Que eu me mexo. Vai, meu amor. Mas, enfim, é possível que a gente fique junto por muitos e muitos anos. Pode ser que eu enche o saco amanhã. Cara, se a gente estivesse no mesmo teto, isso aqui já não rolava mais. Então, e essa é uma das coisas que eu acho que... Por minha culpa e por culpa dela, por culpa de ambos. Essa coisa desse modelo de casamento, não dá. Pelo menos pra mim, a conclusão é... E depois que eu falo, fiz terapia. Eu na terapia descobri que eu, na verdade, nunca queria ter casado. Nem da primeira vez, que dirá da segunda. A gente vai se colocando aí nos quiprocó, que são porque outras pessoas às vezes querem, enfim. E aí eu hoje digo, não quero mais. Não vou casar. A gente não vai casar, mas a gente vai ser casadinho. Né? Tá avisado. Tô avisado. Esse foi o coisa. Mas isso também não significa que a gente não vai dividir a vida maravilhosamente como a gente vem dividindo hoje. Então, e assim, essa história aqui rolar até uns 80 anos de cada um, mas por que não um casamentinho ali, só pra marcar ali o último ato da vida, assim? Você gostaria de casar? Só se for pra marcar o último ato da vida, sim. Fiquei agora preocupada. O último ato! A última coisa importante a se fazer na vida. E tem sido maravilhoso, porque, imagina, o Frederico é muito bagunceiro. Você não é? Não, então, eu não sou um primor de organização. Mas ele é muito mais bagunceiro que eu. Aqui na nossa frente, onde a gente tá gravando, tá uma zona. E aí, é o tipo de zona que é diferente da minha. Então, me estressa. Porque a minha zona é a minha zona. A sua zona é a sua zona porque você sabe onde estão as suas coisas na sua zona, sabe por isso. E aí, eu não ia dar conta. Eu ia matar ele. E eu provavelmente ia matar ela. Como nós não temos vocação para assassino, ou pelo menos eu não tenho vocação para assassino. Então... Não, eu já superei essa fase da vida. Porra, então, de ontem pra cá, né?
Que anteontem você falou que queria arrancar cabeças. Não, então, esse impulso eu tenho. Ah, então tem vocação, né? Mas ele é um impulso controlado. Essa parte a gente também vai tirar, mas tá tudo bem. Vamos tirar o quê? De que eu tenho. Eu vou declarar isso publicamente. É um perigo mesmo. Aí depois alguém pega esse trecho aí e leva pra justiça. Olha então, aqui, pô, ó. Fudida. E fudida eu já sou. Mas isso só se você matasse alguém. Mas então, essa é uma virtude que as pessoas não reconhecem. Pessoas que são esquentadas como eu, que conseguem controlar os seus ímpetos de amassar o outro, precisavam ser, assim, enaltecidas. Porque não é fácil, gente. Para quem é cabeça quente, não é fácil. Por isso eu te enalteço, ó, minha senhora. Obrigada. Não é obrigada, é obrigada. Não, essa aí é outra personalidade. Obrigada. E diante desses aplausos desse público aqui, nós encerramos mais esse episódio de Casal Improvável. Lembrando você que tá aí, toca o dedo no like, segue a gente, cara, tem um monte de gente vendo a gente e que não segue a gente. Pô, segue a gente para que a gente possa chegar rapidamente aos 500 inscritos. A partir daí a gente pode, de repente, até, ó, fazer uma graninha aqui no YouTube. Pode tudo sim. bem, mas não precisa falar isso, né? Porque não é pela grana que a gente vai fazer isso. Ah, não é, mas se tentar um cascarinho é sempre bom, né? E é isso, gente. A gente vai voltar na semana que vem. Tamo junto, continue com a gente. Um beijo desse casal, Beijo. que é o mais improvável do mundo, mas é o mais verdadeiro e legítimo também. Olha como ele tá verdadeiro e legitimamente montando um beijo fake. É. Vem cá. Não quero beijo fake. Como é que seria um verdadeiro? Um beijo com vontade de dar beijo. Então, já comeu, Não, né? para, agora eu não quero mais. Você tá vendo como é que ela é? Beijo.